Bom dia, boa tarde, boa noite, professor. Vamos lá então para a apresentação do nosso app. Iniciando então aqui pela classe main, né, normal, abre lá o home app, material app, e o nosso home chama a nossa página inicial, que aqui nós denominamos de index. Então aqui no index, essa daqui é a cara do nosso sistema, né, do nosso aplicativo. Então, foi dividido em três partes: cabeçalho, conteúdo e rodapé. Então, no cabeçalho a gente usou o app bar, no conteúdo body, e no rodapé o button navigator bar. Então, usamos esse mesmo esqueleto para todas as demais telas do sistema, tá? Então, aqui no nosso app bar, nós chamamos aqui um título, né? Esse título nós estilizamos ele um pouco, colocando uma fonte de 25, colocou também ela em itálico. Nós chamamos aqui um shadow, que é a sombra, e colocamos uma sombrinha nele para poder conseguir visualizar melhor, a sombra na cor preta, e centralizamos o título e colocou um background aqui na cor amber, né, que é o amarelinho. Só vamos dizer aqui. Então esse é o nosso app bar. Então aqui também no bottom navigator bar não tem nada, somente um container com altura de 50, só para poder casar lá com o nosso app bar. E aí nós vamos então para o conteúdo então da nossa página principal. O conteúdo dela se divide basicamente em dois containers, um com a logomarca, que é essa imagem que está aqui, e depois os botões de navegação. Na nossa logomarca, nós colocamos aqui, chamamos aqui uma imagem, né, dentro do container, e passamos aqui algumas atribuições para ela, para poder ficar da forma que eu gostaria que ficasse ali. Então ficou desse jeito. E aí vamos para os botões. Nos botões, eu chamei aqui um container e aplicamos aqui o tamanho desse container de 390, que a ideia é justamente que desse aqui esse espaço em branco que a gente tem aqui embaixo, esse container ocupasse todo ele, para ficar uma disposição legal dos botões. Então, aplicamos aqui um alinhamento aqui do Space Envelope, né? Chamamos um column dentro do container e aí colocamos duas linhas. Então, onde nessa primeira linha nós vamos ter aqui 3 botões e na outra linha nós vamos ter os outros 2 botões ali embaixo. Então, na primeira linha, nós também aplicamos aqui um alinhamento Space Envelope e chamamos aqui 3 Gestory Detector. Então, todos eles seguem também a mesma ideia de, primeiro vem um shield com uma imagem e depois vem um onTape chamando aquela determinada função, né? E aqui embaixo também, todos os demais seguem esse mesmo alinhamento e as mesmas opções também. Na linha de baixo, o mesmo aqui também. Temos 2 Gestory Detector que chama também uma determinada função. Então vamos então para o primeiro Gestory Detector aqui. Ele vai abrir aqui uma função chamada cardápio. Então primeiramente vamos abrir aqui ele para facilitar o nosso entendimento. Cardápio aqui. Bom, no nosso cardápio seguiu também a mesma ideia lá do nosso index, né? Com app bar, body, bottom, navigator bar. No app bar chamamos lá também um shadow no nosso nome para poder visualizar melhor, né? E aplicamos algumas configurações ali. Mas vamos aqui direto para o body, que é justamente o corpo da nossa página, e onde nós aplicamos aqui primeiramente um single scroll view,
que se caso estourasse aqui a quantidade de cartões, né, nesse caso não havia necessidade porque foi só 3. Mas prevendo um possível aumento, então já colocou logo ali o single scroll view, que dentro dele nós chamamos um container, alinhamos o column no center, e dentro do column vem os 3 cartões ali então. Os cartões, eles têm aqui uma elevação de 10, que daí dá esse sombreamento aqui em cada cartão, né? A cor dele, nós colocamos um amarelinho bem claro, então para poder combinar com o nosso Happy Bar, dá um tom sobre tom. E dentro do card nós chamamos aqui um column. Esse column aqui nós temos 2 filhos praticamente, que é esse list tile e a linha. Então esse list tile aqui tem 3 itens dentro dele, que primeiramente é a imagem, depois o título e o subtítulo, que é conforme dá para a gente visualizar aqui. Então imagem, o título e o subtítulo. Logo abaixo dele nós temos 2 botões, então para esses botões nós usamos então arrow e colocamos 2 test button. Eles estão alinhados da direita para a esquerda, né, ou seja, no fim. Então pegou aqui e cada botão tem aqui o comprar e o detalhe. Se eu clicar aqui no comprar, ele vai encaminhar diretamente lá para o WhatsApp. E se clicar aqui em detalhe, ele vai abrir uma página para nós externa com conteúdo sobre esse determinado item, sobre, nesse caso aqui, a carne bovina. Então vamos fazer o teste aqui. Beleza, chamou o WhatsApp. Quando clico em detalhes, ele chama uma página externa. A mesma ideia, então, foi aplicada também ao segundo e ao terceiro card. A diferença entre eles vai ser justamente nesse text button de detalhes, onde o primeiro aqui ele precisa receber um parâmetro do tipo bovino, para ele saber que esse site que ele vai abrir vai ser de bovino. Os outros vão estar passando parâmetros diferentes, né? Então o segundo aqui está falando do frango, com a imagenzinha lá do frango, e aqui a função detalhe está recebendo um parâmetro chamado frango. E por fim, a de peixe, que também está recebendo aqui um parâmetro peixe. Então vamos olhar como que foi feita essa função detalhe aqui. Então a função detalhe, ela recebe então uma string e ele faz a verificação. Primeiro cria uma variável chamada URL do tipo string também, e ele faz um if aqui. Se o tipo recebido, se o parâmetro informado lá na função detalhe for igual a bovino, então a nossa URL vai receber esse site aqui. Se for do tipo frango, recebe esse outro, se não, ele vai receber o endereço do peixe. E aí sim ele vem aqui para o launch e chama a URL e também esconde o endereço para o usuário e habilita também o JavaScript. Então esse daqui é o nosso detalhe. Então voltando então para a tela inicial, nós temos aqui os nossos horários de atendimento. Então os nossos horários de atendimento também seguiu o mesmo padrão, né, do App Bar, o Body e o Bottom Navigator Bar. Então, App Bar, a mesma coisa dos outros, né? Um título, com a formatação, o shadow, tal, igual os demais que a gente já explanou. Dentro aqui do nosso conteúdo, nós começamos então, nós chamamos um container, demos um padding aqui para esse container, aplicamos uma coloração nesse container de um amarelo bem clarinho, e dentro desse container nós chamamos um column e fizemos um alinhamento também desse column. E depois do column nós chamamos aqui
4 opções. Então, primeiramente, começou com uma imagem. Definimos aqui um tamanho dessa imagem, o alinhamento dela e o formato dela aqui também. Depois, chamamos aqui o nosso texto, onde nesse texto ficou comum, padrão, que nem já está acostumado. Simplesmente aplicamos aqui uma justificação nele, para ele poder ficar justificado. O segundo texto aqui de atenção já deu uma diferença aqui no tamanho da letra e na cor da letra, mas o alinhamento aqui continua também, continua não, esse daqui é centralizado, enquanto o outro lá é justificado. E esse último texto fica igual àquele primeiro texto lá, que o tamanho da fonte é 25 e o texto também é justificado. Então esse daqui é o nosso horário de atendimento. Então, retornando aqui, nós temos aqui a nossa lista de receitas, que daí ele nos direciona para uma página externa, que é no caso o YouTube. E lá no YouTube ele já cai direto nas opções de hambúrguer, né? Quais os hambúrgueres que já tem, dando aí algumas ideias de como fazer um sanduíche bacana. Então aqui na nossa classe hambúrguer, na nossa classe YouTube, ele chama aqui um launch diretamente com o endereço lá do YouTube. E também esconde também a URL e habilita também o JavaScript. De forma semelhante ao YouTube, o WhatsApp também, quando clica aqui ele já cai direto no WhatsApp da pessoa, né? Então ele abre aqui o WhatsApp e passa aqui o endereço do telefone de contato da pessoa e esconde também a URL. E por fim, temos aqui a nossa janelinha de quem somos. Então a janelinha de quem somos também segue o mesmo padrão, bar, body, bottom, navigator, bar, onde aqui no bottom nós chamamos aqui um container, aplicando um padding para ele, em todas as bordas de 15, colocamos uma cor nele. Dentro do container nós chamamos um column, e dentro do column nós chamamos um texto, onde nesse texto colocou ele como justificado e o tamanho da fonte em 25. E a princípio é isso. Obrigado.